Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais famosas do mundo, o Êxodo. A fuga dos hebreus do Egito. Exato, só que por um caminho bem diferente. A nossa fonte hoje é um texto único, uma análise bem crítica que meio que vira essa história de ponta cabeça. É importante deixar isso claro, né? O nosso exercício aqui é uma análise textual. Isso, O foco não é discutir se é verdade histórica ou teologia, mas sim como a narrativa é construída, sabe? Segundo a interpretação desse autor específico. e ele leu o texto de uma forma bem provocadora. Então, ok, vamos desvendar isso. E a conclusão que ele apresenta é a de um personagem divino, bem mais complexo e, na visão dele, bem problemático. E essa visão já começa com um soco no estômago. A premissa do texto é que o Deus do Êxodo é apresentado como incompetente, egocêntrico e ansioso para se exibir. É bem direto. Muito. O autor abre com uma pergunta que já desconcerta. Por que uma entidade que sabe tudo, onisciente, só fica sabendo ou decide agir sobre a escravidão depois de gerações e gerações de sofrimento? Parece que ele esqueceu do povo por uns 400 anos, né? Pois é, e a fonte também questiona muito o método. Ah, sim, a sarça ardente. Exato. Por que se revelar para Moisés de forma tão indireta, no meio do nada? Se o objetivo era libertar o povo, por que não aparecer para todo mundo? Ou, sei lá, falar direto com o faraó? Coisa que, segundo o próprio texto bíblico, já tinha acontecido antes com outras figuras, né? Sim, a interpretação do autor é que essa escolha por um espetáculo já mostra uma preferência pelo drama, pela performance, em vez da eficiência. E o próprio Moisés parece sentir isso. A reação dele é de um ceticismo total. Completamente. A primeira coisa que ele fala é: quem sou eu para ir falar com o faraó? E mesmo depois de receber as promessas, os sinais, ele insiste. Ele fala tipo, olha, eles não vão acreditar em mim, não vão ouvir a minha voz. Ele basicamente diz: esse seu plano não vai funcionar. E esse é um pilar no argumento da nossa fonte. O autor diz que Moisés não era bobo, já sabia que ninguém acreditaria. Ou seja, se nem o mensageiro escolhido por Deus compra a ideia de primeira, o plano já nasce meio falho, ou pelo menos complicado demais. Isso prepara o terreno para tudo que vem depois. Ok, então temos um plano complicado e um mensageiro que não está nada confiante. Mas o argumento central da nossa fonte vai bem além. É aqui que a análise fica mais radical. Porque ele foca em quem realmente estava no controle das decisões do faraó. A fonte argumenta que o grande vilão teimoso talvez não fosse teimoso por conta própria. Exato. O texto destaca aquela passagem em Êxodo 4, onde Deus está instruindo Moisés e diz, com todas as letras, mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. Ou seja, antes mesmo de Moisés pisar no Egito, o jogo já estava decidido. Já, e não pela vontade do faraó. Por uma intervenção indireta. Exato. E o que é fascinante, assim, na análise do texto, é como essa ideia é repetida, martelada várias e várias vezes. Ah, não é só uma vez. Não, de jeito nenhum. A fonte lista as repetições. Em Êxodo 7, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Em Êxodo 10, vai a Faraó, porque eu tenho endurecido seu coração de novo e de novo. Nossa. A narrativa reforça isso. Não é só que o faraó era teimoso. O texto diz que uma força externa o mantinha assim. Isso muda tudo. Na leitura dessa fonte, o faraó deixa de ser um tirano com livre-arbítrio para virar o quê? Uma marionete. Uma marionete. Um peão manipulado para que um espetáculo muito maior pudesse acontecer. É uma inversão total de papéis. E que espetáculo era esse? Porque se não era para libertar o povo o mais rápido possível, qual era o objetivo? Criar um palco. Na leitura da fonte, as 10 pragas não são uma resposta à teimosia. São um show premeditado. Um show? Sim, o autor da fonte diz que Deus faz isso só para arrumar uma desculpa para massacrar o povo do Egito com suas pragas e assim exibir-se mais e mais. Que pesado. E a fonte diz que os propósitos ficam claros no próprio texto. Primeiro, exibicionismo, mostrar o próprio poder. Segundo, garantir a fama. Fama. Sim, para que a história fosse contada para sempre.
O texto de Êxodo diz isso, para que contes aos ouvidos de teus filhos as coisas que fiz no Egito. E qual seria o terceiro propósito? E o que a fonte chama de uma troca de comando. Substituir a escravidão ao faraó pela servidão ao próprio Deus. A liberdade, na verdade, seria uma troca de mestre. E a análise que a fonte faz das pragas em si é brutal. O autor descreve como atos de crueldade e até como uma catástrofe ecológica. Ecológica? Como assim? Depois da praga que transforma o Nilo em sangue e mata os peixes, o autor anota um placar tipo sarcástico. Deus, 1, ecologia e meio ambiente, 0. Nossa! Ele argumenta que a base para isso está na própria descrição. O texto não diz que alguns peixes morreram. Diz que todos os peixes que havia no rio morreram. Ah, entendi. E o mesmo com a praga do granizo, que o texto diz que feriu homens como animais que estavam no campo. A crítica é que o sofrimento foi generalizado e atingiu inocentes. A população comum, os animais... Exato. A pergunta que o autor repete é: que culpa tinham os pobres animais? E tem um ponto de virada interessante na narrativa, né? Com os magos do Egito. Sim. Depois da terceira praga, a dos piolhos, os magos desistem. Eles vão até o faraó e admitem: isto é o dedo de Deus. Ou seja, a disputa de poder, em tese, acabou ali. O adversário admitiu a derrota. Exato. O ponto estava aprovado, mas o que acontece logo em seguida? O texto diz: porém o coração de faraó se endureceu. De novo. De novo. E a fonte argumenta que, a partir daí, a continuação das pragas se torna injustificável. Não era mais para convencer. Era para punir e se exibir. O show tinha que continuar. E essa leitura leva a uma inversão moral, né? O autor meio que pergunta quem é o verdadeiro vilão da história a essa altura. Pois é. E aí a gente chega no clímax, que para nossa fonte é a 10ª praga, a morte dos primogênitos. O autor descreve como o auge da trapaça maléfica de Deus. E a análise da Páscoa, que é instituída nesse momento, também é bem dura. Implacável. Ele aponta o que chama de duas contradições grotescas. A primeira tem a ver com o sinal de sangue nas portas. A fonte questiona com uma ironia bem ácida. Peraí, Deus, que está em toda parte, que vê tudo e sabe tudo, precisa de um sinal na porta para não se confundir e matar as pessoas erradas? A ideia de um ser onisciente precisando de um lembrete visual. Exato. O autor acha isso ridículo. A segunda crítica é sobre a lógica do sacrifício. Para ser poupado, é preciso sacrificar um cordeiro. E a fonte questiona por que a morte de um animal inocente para poupar a vida de uma criança inocente. Sim, o autor entende que isso estabelece uma lógica de violência e de barganha com sangue desde o comecinho da aliança. E logo depois desse momento de terror no Egito, ainda tem mais uma coisa. Tem. A ordem para os hebreus despojarem os egípcios, pedir joias de ouro e prata. O que a fonte interpreta não como uma reparação, mas como um roubo em massa. Exatamente. Um roubo sancionado por Deus, no momento de maior desespero do povo egípcio. E quando você acha que acabou, que a liberdade finalmente chegou, a fonte aponta para o grande finale da manipulação. Os hebreus já estão fora do Egito. A história podia acabar ali, né? Podia, mas não acaba. E a justificativa está lá em Êxodo 14. Deus diz a Moisés o próximo passo. Que é? Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Nossa, para a fonte essa é a confissão final. Total. A perseguição e a travessia do Mar Vermelho não teriam sido uma fuga desesperada, um imprevisto. Mas sim a cena final do grande espetáculo, uma armadilha. Uma armadilha. O exército é atraído para a perseguição de propósito só para ser aniquilado. O afogamento dos soldados é visto pela fonte como o clímax do que ele chama de puro egocentrismo divino. Um ato final para consolidar o poder através do medo. E o texto, segundo a fonte, nem tenta esconder isso. Antes do clímax, a divindade declara: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó. A razão é explícita: glória e fama.
Então, no fim das contas, a leitura que essa fonte nos propõe é a de uma grande peça de teatro cósmico. Uhum. Uma história que se vende como libertação, mas que, sob essa lente, vira uma narrativa sobre a construção de poder de uma divindade através da manipulação, do medo. E de espetáculos de violência. O autor conclui de forma bem direta, descrevendo o Deus dessa história como assassino, sanguinário e injusto, que busca fama e poder mediante o medo. É uma leitura que deliberadamente ignora séculos de interpretação teológica, simbólica, para se ater friamente à letra do texto. Como se estivesse analisando um personagem num romance. Exatamente. E choca porque pega uma história de esperança e a transforma num thriller de terror psicológico, uma visão, sem dúvida, contundente. E que força a gente a reler uma história que achávamos que conhecíamos. E isso levanta uma questão super importante sobre como a gente lê as coisas, né? A nossa fonte escolhe ler cada declaração de Deus de forma literal, sem alegoria, sem mistério. A provocação que fica é: o que uma narrativa sagrada se torna quando a gente usa as mesmas ferramentas que usamos para analisar, sei lá, um vilão de Shakespeare? A história muda completamente? Ou essa análise só revela uma face dela que sempre esteve ali?